Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, o nome desse canal é Crer é Também Pensar. E nós vamos aqui nesse vídeo falar um pouco com vocês, pensarmos um pouco sobre um engodo que está tomando conta e está tomando conta de jovens, de cabeça de jovens evangélicos, de púlpitos de igrejas históricas como a Assembleia de Deus, como a própria Igreja Batista, influenciando muito também o presbiterianismo em algumas áreas também. Esse herege está influenciando, e eu venho aqui hoje como um pastor, como um teólogo, como alguém que quer pensar um pouco sobre esse assunto. E nós vamos falar, logicamente, do pastor, do líder, um dos líderes de uma seita, Rodrigo Silva. Antes de nós começarmos, eu quero que você deixe aí o seu joinha ou então o seu dislike, alguma coisa você tem que deixar aí. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha do assunto. Só não comente, irmão, nada que você... comentários grosseiros e chucros, isso não vai levar você a lugar nenhum. Entretanto, se você quiser discordar da minha opinião, fica à vontade. Se quiser confirmar também. Se você é adventista, me perdoe. Mas, aliás, se você é adventista e se sentir ofendido pela verdade que eu vou falar, você não me perdoe por causa da verdade que eu vou dizer. Me perdoe sim, se eu me exceder num tom de voz falando. Aí tudo bem, tá? Ok, dito isso, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o que é o meu ramo, que eu gosto muito, que é apologética. Sempre, desde que eu me entendo de gente dentro da igreja, desde menino, basicamente nasci dentro do evangelho, das igrejas evangélicas, o que eu tenho visto é que nós tínhamos um limite, um limiar, nós tínhamos uma cerca, nós tínhamos uma barreira ali que não podia ser rompida. E essa barreira estava no nosso púlpito, tá? Essa barreira estava no nosso púlpito. Nós tínhamos um diálogo com as outras religiões, ok, sempre tivemos, e defendo que tenhamos esse tipo de diálogo. Se alguém aqui quer dizer, logicamente, olha, primeiro, se alguém disser assim, você não está respeitando a religião de outro, lembrei agora, busca aqui que tem um vídeo meu defendendo o satanista de ser satanista, aquele satanista do TikTok lá, lembra, Débora? Isso mesmo, né? Tem um vídeo meu aqui nesse canal, tá? Que eu estou defendendo a liberdade de religião, inclusive do satanista, em ele ter a religião dele, tá? Fica aqui bem claro, tá certo? Inclusive eu até disse, se o Lula quer ser satanista na época, ele pode ser, não tem perigo nenhum nisso, o problema é todo dele, tá ok? Não é uma questão pessoal com a religião. Meu negócio aqui é com a minha Bíblia, é na apologética, tá? Ok, dito isso e ficando bem claro, tá ok, meus irmãos? Vamos falar um pouco sobre, primeiro, Rodrigo Silva. O pastor Rodrigo Silva, ele vem crescendo e crescendo e crescendo, e de uma hora para outra, o líder de uma seita, um dos líderes de uma seita, que é o Rodrigo Silva, ele passou a falar em nome da classe cristã evangélica. Isso é perigoso. Ele nunca, que fique bem claro, que ele nunca disse que falava em nome dos evangélicos. Ele nunca disse isso, não que eu tenha ouvido ele falar. Eu estou dizendo que pelos programas e com os figurões das igrejas evangélicas, de igrejas batista, presbiteriana, de igrejas Assembleia de Deus, esse negócio todo, esse cara está encorpado ali entre os figurões desse pessoal. Então o perigo está aqui. O Rodrigo Silva, irmãos, e os outros pastores, aquele que faz Na Mira da Verdade, que eu esqueci até o nome dele, Leandro Quadros, e esses outros pessoais, eles fazem parte de uma seita terrivelmente antibíblica, tá? A Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja cristã evangélica com bases nas verdades cristãs. E tem muita gente achando assim que o que nos difere do Adventismo do Sétimo Dia, eu sou da Igreja Reformada Palavra da Cruz. O que me difere da Igreja
adventista do sétimo dia não é o sábado, embora esse seja o bezerro de ouro da igreja adventista. Não é o sábado. O que me difere da igreja adventista são heresias mais profundas do que o próprio sábado. Quer ver uma delas? Esse livro está na minha família. Esse livro é uma edição muito antiga de estudos da igreja adventista do sétimo dia. Esse livro está na minha família há muitos anos, mas há muitos anos mesmo. É da editora Casa Adventista, tá aqui a marca deles, olha direitinho, tá? O nome do livro é Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É esse livro aqui. Antes de você discordar de mim aí, ficar falando coisa que você não vai entender, procure esse livro. Talvez eles te deem esse livro de graça, tá? Eu leio a literatura adventista e eu sei o que eu estou falando. Tem outro aqui da Ellen Goldwhite também, Profetas e Reis, tá? Eu acho que é isso mesmo, é isso, Profetas e Reis, tá ok? Tem muita literatura adventista aqui, que eu gosto, que eu leio. Não que eu goste, mas que eu sou obrigado a ler, porque é a minha área de apologética. Irmãos, nesse livro aqui, tem muitas heresias que nós temos. Uma delas é na página 140 a 141, está marcado aqui. O escritor, isso aqui é a doutrina adventista, ele diz que Cristo nasceu em pecado, que o corpo de Cristo era assim pecaminoso, que a essência de Cristo humano era assim, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa, ou seja, nesse livro aqui, o pessoal da Adventista está dizendo que Jesus herdou uma natureza pecaminosa, e isso é defendido por todo adventista. A Adventista do sétimo dia, irmãos, não é uma igreja igual a minha e a sua, não. É uma seita terrível, juízo investigativo, é a questão de Jesus, é a questão da divindade de Cristo, tem muita coisa aí em jogo, não é assim. Só que os pastores, em nome de um amor que une, que isso não é amor, isso aí é doença, é paranoia, nós começamos a achar que podemos nos unir com qualquer líder de seita. Não estranhe, daqui a pouco nós temos mormons, testemunha de Jeová, esse pessoal todo falando nos púlpitos dessas igrejas. Então perceba bem uma coisa aqui, o pastor Marcos Eberlin, que é uma referência nata no campo científico, de apologética científica até por cima, e tem um vídeo dele aí vagando na internet, ele dizendo que a adventista, sim, é uma igreja bíblica, uma igreja comum, é uma igreja que, sim, Jesus está lá e eles também pregam a verdade. Como, gente? Então perceba bem uma coisa, você que é jovem, aprenda, vocês perderam uma coisa, a igreja perdeu o senso crítico porque perdeu a escritura. Nós perdemos o que há de mais valioso em nós, que é esse livro aqui. A verdade, irmão, não é o nome, não é união em nome desse amor louco que a gente está achando que tem que ter. E achando que tem que ter esse amor louco, tem que se tolerar tudo. Não, não existe isso. Pastor Rodrigo Silva, pastor, mas eu não escuto a doutrina dele, eu escuto ele só como arqueólogo. Irmãos, tem um livro da editora Monergismo, que eu estou esquecido o nome do autor, eu até tenho ele por aí, que chama-se O Mito da Neutralidade. Nesse livrinho aqui, do marxismo cultural nas universidades, que foi aqui uma das palestras, uma das conferências nossas, nesse livretinho aqui, marxismo cultural nas escolas e universidades, nesse livretinho aqui eu falo sobre a questão da verdade, e eu digo justamente isso, que ninguém pode ser neutro, ninguém é neutro. Se você vai ouvir o Rodrigo Silva como arqueólogo, você tem que ouvi-lo como pastor, porque ele nunca faz questão de dividir uma coisa da outra, até porque não dá. Eu venho aqui em outro vídeo, dependendo da repercussão desse, provar para você cientificamente que ninguém pode ser neutro. Não existe ciência neutra. E se a arqueologia é uma ciência e está sendo encabeçada por um adventista,
ele está baseado na cosmovisão dele, e ele vai embasar todo o seu conceito na cosmovisão adventista, não tem como correr disso. Então perceba bem uma coisa, Rodrigo Silva, ele tem que ser alvo das suas orações para que aquela alma seja salva, para que ele venha conhecer o evangelho de verdade e libertar-se das mentiras adventistas que são pregadas naqueles púlpitos. Mentiras doutrinárias, não estou falando aqui que eles são mau caráter de mentir, nada, não é nada disso, estou falando mentiras doutrinárias, porque se você olhar esse livro aqui, basta você pegar ele e ler. Se você tiver inteligência, você que é pastor, pega esse livro aqui e vai ler ele, a doutrina dele está aqui. Se você conseguir concordar com 10% do que está aqui, vire um adventista. Você sendo pastor, por que nós estamos entregando nosso púlpito, gente, a esse tipo de engodo espiritual, achando que isso vai levar a nossa igreja a lugar algum? Entenda bem uma coisa, nós estamos abrindo as portas da heresia para dentro da nossa igreja, coisa que antes nós defendíamos. Eu tenho um livro aqui da CPAD dizendo que pastor Raimundo de Oliveira, é isso mesmo o nome do meu nobre velhinho, pastor Raimundo de Oliveira, digo nobre velhinho porque tenho um carinho muito grande pelo pastor Raimundo, que Deus já o guardou na pessoa de Jesus Cristo. Pastor Raimundo de Oliveira foi um homem bravo, à frente do seu tempo, lutou contra o adventismo, o catolicismo, contra tudo isso. E hoje em dia nós estamos rasgando tudo o que esses senhores escreveram e estamos aceitando isso em cima do nosso púlpito. Púlpitos de Assembleias de Deus, púlpitos de Igreja Batista, púlpitos, esse pessoal junto com pastores presbiterianos, pastores batistas e assim, etc. Meu irmão, não é a mesma coisa. Não vamos pensar, porque o cara, pastor, tem um monte de seguidor na internet. Ok, querido, que ele tenha para lá. Comecemos a ensinar os nossos jovens a nos defender desse tipo de engodo, porque a heresia ela vem de forma sorrateira, mas na pessoa desse pessoal não é sorrateiro, não. Eles têm televisão, TV, a TV Adventista no canal fechado, eles têm tudo isso. Mas, sim, a Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E o pastor Rodrigo Silva, ele é líder de uma seita. E não deveria estar nos nossos púlpitos. Não deveria. Pastor, ele não deveria pregar? Ele tem que pregar, irmãos, nos púlpitos das igrejas adventistas. Nos púlpitos de igreja bíblica, jamais. Que Deus tenha misericórdia de você e que Deus em Cristo te guarde em nome de Jesus.